É com alegria que mais uma vez ocupo a tribuna dessa casa, especialmente nesse dia 11, que além do dia 11 é um dia especial do Partido Progressista, que nesse dia foi que nós fizemos a nossa convenção nacional. E ao mesmo tempo dizer ao senhor presidente que foi com satisfação e alegria que nós conseguimos, mais uma vez tendo unanimidade, sob o comando do nosso presidente de honra, que todo mundo conhece, nosso grande amigo e senador Dornelles, parceiro de todas as horas, líder nesta casa do PP. E ao mesmo tempo também foi conduzido a presidente do partido, o nosso colega senador Ciro Nogueira, juntamente com os demais amigos, parceiros, que vão fazer um trabalho em conjunto para buscarmos, para 2014, o fortalecimento do Partido Progressista. É em nome do vereador de Porto Velho, vereador Elcio, que eu deixo o meu abraço aos nossos convencionais que vieram do estado de Rondônia para participar dessa convenção, com a presença de várias outras lideranças políticas, liderança igual a Aécio Neves, liderança igual o senador Agripino, do Democrata, o Aécio Neves do PSDB, como também da ministra Ideli representando o Palácio do Planalto, e dizer que é com alegria que nós tivemos juntamente lá com o Benedito de Lira, com a nossa amiga e senadora Ana Amélia, essa convenção nacional, onde encontramos a unanimidade para podermos fazermos esse trabalho nos estados e a nível nacional. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu trago aqui mais uma preocupação. Na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, começou, lá nos anos 90, a construção de um hospital regional. Na época que o PMDB administrava o meu estado, desviaram o dinheiro do hospital, comeram o dinheiro público, a gataiada, a rataiada, levaram tudo embora, e eu não vi um processo de devolução, e eu não vi um processo de alguma pessoa que foi responsabilizado por aquilo. Quando eu fui governador do estado de Rondônia, concluí, senadora Thaídes, aquela obra, 180 leitos, mais 30 leitos de UTI, com especialidade para atender aquela grande região. Tive coragem e determinação de botar dinheiro do Estado e, ao mesmo tempo, um compromisso da época do presidente Lula, do ministro da época da Saúde, que ia colocar 35 milhões de equipamentos. E, na verdade, só foi balela, não cumpriram patavina nenhuma, não honraram o compromisso com o meu Estado. Mandaram pouco mais de 14 milhões de reais, quando era para ser 35 milhões de reais. Eu entreguei aquela obra no dia que inaugurou o hospital, no dia que inaugurou o aeroporto de Cacoal. No dia 29 de março, eu só fiz a entrega da obra, eu ainda como mandato de governador do estado de Rondônia, entreguei a obra civil, não podendo inaugurar aquela obra do hospital. Ao mesmo tempo que nós tínhamos aberto um processo seletivo para contratar 900 servidores, no dia 18 de março, o processo seletivo foi cancelado. Dia 18 de março, conforme edital número 96, foi cancelado o processo seletivo. Saí do governo no dia 30 de março. Só entreguei a obra civil e dizia na gravação para a população de Cacoal e região que eu saía com o coração partido porque eu queria estar inaugurando aquela obra. Pasme o que aconteceu agora. Aí as pessoas dizem o seguinte, mas o Cassol tem algum problema com alguma instituição? Eu não tenho, não. Eu respeito as instituições. O Ministério Público é uma instituição forte. Ao mesmo tempo que é uma instituição forte, o Senado aqui, o Legislativo também é uma instituição forte. O Judiciário também é uma instituição forte. O que nós não podemos ter é a ação do Ministério Público temerária. A exemplo da ação
que foi ajuizada no município de Cacoal, que eu ainda não fui notificado, como tantas outras que tem contra mim, e aqui eu não tenho vergonha de falar, que diz o seguinte: Ministério Público ajuiza ação contra Ivo Cassol por dano causal do erário público, pagamentos irregulares de servidores. Que mentira fez aqui a promotora de Cacoal. Que mentira. Por que eu falo que mentira? É muito simples, presidente e senador Cacildo Maldana. O concurso público no meu estado foi feito dia 4 de maio. E 4 de maio, quem era o governador do estado de Rondônia não era mais o Ivo Cassol, era o governador João Caola. E aqui diz que eu dei prejuízo no mês de setembro a dezembro de 2010. Eu não era mais governador, eu estava fora do mandato. Mas sabe contra quem o Ministério Público entrou com ação? Contra o Ivo Cassol. Ele aguenta pancada, é um cara polêmico. É só isso que eu sou contra. Eu não sou contra a atividade que o Ministério Público faz um trabalho bonito. A exemplo do que fizeram em Porto Velho, quando prenderam o prefeito Roberto Sobrinho do PT, porque lá tinha policiais civis e delegados junto também ajudando, e o procurador, entendeu, conseguiu fazer esse trabalho. Eu fico feliz com isso. Mas só que ficou 8 anos na prefeitura, e no final de 8 anos, depois que renunciou, é que foi percebido o prejuízo que foi dado. O que eu estou levantando aqui a questão é, com essas ações de probidade, sem na verdade um documento, sem na verdade prova, que consiste aonde tem a participação da pessoa participando, que são ações temerárias contra qualquer homem público. É só isso que eu peço que tem que acabar. Você tem um homem público que pisa na bola, você tem um homem público que desvia dinheiro, tem que meter a taca, tem que botar na cadeia, não tem que alisar não. Agora, você pegar um homem público e expor perante a sociedade como se fosse um desonesto, um corrupto, que estivesse desviando dinheiro. Eu renunciei ao mandato de governador dia 30 de março de 2010. O concurso público foi feito dia 4 de maio de 2010. Eu tenho aqui o edital. E o número do edital do concurso público está aqui. É o número 179, de 4 de maio de 2010. Eu não era mais governador. Mas é mais fácil entrar contra o Ivo Cassol. É mais fácil expor as pessoas. É mais fácil botar essas pessoas no lixo. A sorte que o povo do meu estado me conhece. O povo do estado de Rondônia sabe minha índole, sabe minha maneira de trabalhar, sabe que eu não aliso o servidor, o secretário corrupto e desonesto. Quando eu tenho conhecimento em qualquer área, em qualquer lugar, mesmo que são meus aliados de partido, se pisar na bola eu denuncio. Agora, inaceitável, quando entra com ações temerárias, sem prova. Eu não era governador, eu não inaugurei a obra, eu não contratei os servidores, eu não dei prejuízo, mas agora vem o pior. E aí que eu quero mostrar o pior. Esse hospital regional tem servidores, tem quadro funcional, não tem sequer material ortopédico, que eu estou aqui, recebi um documento do secretário municipal de Cacoal, que entra com ações contra o município porque o hospital regional não tem material ortopédico, muitas vezes não tem uma cibalena, muitas vezes não tem remédio. Igual aconteceu um acidente na BR-364, na esquina de Espigão do Oeste, com o filho do Décio, presidente da Câmara Municipal de Espigão do Oeste, que foi para a UTI e teve que botar R$5.800 do bolso para poder pagar os remédios, para poder ser atendido, senão ia perder o filho dele. Agora eu pergunto, que ação foi entrada contra a gestão atual do governo lá, que é incompetente, que é desonesto, que não paga os fornecedores, que não paga os prestadores de serviço? E o hospital regional, até esses dias tinha 30 leitos, só tinha 10 leitos de UTI funcionando. Tinha 180 leitos, só tinha 40 e pouco sendo utilizado agora, pouco tempo para cá, que começaram a utilizar mais. Mas falta material. Tudo bem, o Ivo Cassol é ex-governador, é senador, mas eu quero a coisa certa. Eu trabalhei, a exemplo disso, com o prefeito, que eu fui por 2 mandatos, fiz a 22ª melhor saúde do Brasil, fui homenageado aqui em Brasília, eu sou
Presidente Cacildo Maldarna, senador na época, me entregou aqui no Teatro Nacional um título, como o 22º melhor prefeito do Brasil, virei governador do estado, e hoje eu só sou contra esse tipo de trabalho. Não sou contra, de maneira nenhuma, o trabalho extraordinário que o Ministério Público faz. Parabéns para quem trabalha. Porque temos que banir aqueles corruptos desonestos. Agora, o que nós não podemos é colocar todo mundo na mesma vala. Todo mundo no mesmo lugar. É por isso, senadora Ataíde, que muitas vezes, muitos dos nossos políticos antigos e novos políticos, ou aqueles que querem entrar, eles têm uma restrição. Porque hoje, infelizmente, para ser político, tu tem que ter vontade, garra e determinação. Com a palavra, senador Ataíde. O imenso senador Ataídes, eu quero aqui fazer um registro dos visitantes do Centro do Ensino Fundamental Gésler Teixeira, que veio do Gama do DF. A mesa cumprimenta a visita que faz aqui nas galerias do Senado Federal. Pois não. Nobre senador Ivo Cassol, percebo em sua fala a sua indignação por essa ação que move contra esse nobre senador. Percebo, e Vossa Excelência deixou muito claro, que é a favor, que é indefeso sempre, que é sempre em defesa das instituições financeiras, inclusive do Ministério Público. Eu também sou um defensor incansável do Ministério Público, porque eu acredito, e é sabido por todos nós, que o Ministério Público tem prestado um relevante trabalho a este país, como as defensorias públicas. Agora, o que eu percebo, senador Ivo, é que precisa ter responsabilidade, como a nossa imprensa nacional, que eu chego a dizer que é o nosso quarto poder que nós temos hoje no Brasil, de fato, evidentemente, mas precisa de responsabilidade. O Ministério Público, inclusive com essa medida provisória, se falando de tirar a prerrogativa de investigação, eu sou contra. Eu acho que nós temos que dar liberdade às nossas instituições para trabalhar à vontade. Agora, a responsabilidade, isso sim, tem que ser cobrado. E Vossa Excelência também disse sobre corruptos, que os corruptos têm que... A corrupção nesse país, senador, eu já disse algumas vezes e quero repetir, é um câncer em estado de metástase, que mata as nossas crianças e o nosso povo. Então, eu não tenho dúvida da sua indignação, mas eu não tenho dúvida que o final desse processo, Vossa Excelência, com certeza, será inocentado. Obrigado. Eu vou pedir para o presidente aí mais 5 minutinhos para poder concluir. Dizer também, numa parte do senador, colega Ataídes, o que nós precisamos é que quando nós temos um trabalho ou uma investigação e em qualquer lugar, quando tem e perpetuar as ações temerárias, qualquer um tem que responder por ela. Então eu sou a favor da investigação, eu concordo que tem, mas precisa fazer uma investigação não por ofício. Não pode fazer uma investigação por acho. Não pode fazer uma investigação ou denunciar alguém por talvez. Ou simplesmente por achismo. Porque quando você coloca o nome de uma pessoa e que se denuncia, quando o promotor denuncia, perante a sociedade você já é bandido, você já é ladrão. Isso inibe as pessoas. Então quem faz a denúncia tem que ter essa responsabilidade, que ao mesmo tempo tem que responder por elas. Porque aqui nós não podemos dar moleza para aqueles que desviam dinheiro público. A exemplo disso, quando estou falando aqui, eu estou aqui com o laudo médico ortopédico da Renata de Oliveira, da região de Cacoal,
que um médico no hospital particular está cobrando R$9.000 para fazer a cirurgia. Mas no hospital regional não tem material ortopédico. E aí eu pergunto, o Ministério Público de Cacoal entrou contra o hospital? Entrou contra o governo? E a minha tristeza só é, não por causa de ação, uma a mais, uma a menos, para quem já está na fogueira, igual um leproso. Uma ferida a mais para o leproso não faz diferença. Mas deixa a gente triste, porque você perde tempo, você gasta dinheiro, você se incomoda para você provar a tua inocência. Eu tenho provado, graças a Deus, eu tenho buscado justiça, não como senador, mas como pai, como avô, como um cidadão brasileiro. E graças a Deus eu tenho feito a reparação. Mas a única coisa que eu peço, que toda denúncia que tiver, que alguém vai fazer, que tem poder para isso, apure ela. Apure ela. Por quê? Sob pena, de repente, está colocando um inocente numa situação difícil perante a sociedade. Então, portanto, eu estou aqui, como eu disse agora aqui a pouco, senhor presidente, eu renunciei meu mandato dia 30 de março de 2010, eu entreguei o hospital no dia 29, só entreguei, eu tenho uma gravação, eu tenho a fita, entregando, falei, eu queria estar inaugurando, não pude, não contratei ninguém. Dia 30, o concurso público foi feito dia 4 de maio, pelo governador que me sucedeu. Quem contratou? E outra coisa, gente, saúde, hospital, posto de saúde, não tem que ter época de campanha. Não tem que ser época de eleição que não pode fazer. E o governador, na época, no mês de setembro, outubro, novembro, contratou os servidores, depois de feito o concurso público, com acompanhamento do próprio Ministério Público, que acompanhou aquela obra, fiscalizou aquela obra. Mas depois de 2, 3 anos, para expor o senador na mídia nacional, e ainda depois fala nos corredores do aeroporto de Cacoal, processei o Cassol, como se isso fosse grande coisa. O processo, na verdade, eu só chorei no primeiro, agora eu já estou acostumado, Flecha Ribeiro. São tantos. E eu vou buscar a minha inocência, vou buscar a justiça, porque é um direito que eu tenho. Então, portanto, que Deus abençoe a todos. Obrigado de coração, e só peço para as pessoas que continuam orando pela gente. Só peço aqui, senhor presidente, para que as pessoas que vão à igreja, ou mesmo em casa, especialmente nessa semana especial aqui em Brasília, quando debatemos o FPM, que mais uma vez a Região Norte perdeu, mas é especial porque nós temos aqui a Convenção Nacional da Assembleia de Deus. E hoje está aí se escolhendo. Há poucos dias atrás estava lá o conclave para escolher o Papa, quem ia ser o Papa, para representar a Igreja Católica. Hoje aqui em Brasília estão escolhendo quem vai continuar comandando a Igreja Assembleia de Deus aqui em Brasília. Eu peço a essas autoridades religiosas que continuem orando pelas nossas autoridades, porque Deus nos abençoe e nos guie, dê saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.